Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho novamente comentar com vocês algumas frases famosas da literatura. Novamente por quê? Porque eu já fiz um vídeo como esse e onde comentei 5 frases famosas e o contexto delas. Em alguns casos, naquele vídeo, algumas frases procediam, né, realmente estavam na obra, e em outros casos não. A obra era famosa por uma frase que não necessariamente estava na obra, que foi o caso do Príncipe, né, de Maquiavel. Então deem uma olhadinha lá, se vocês quiserem saber mais detalhes. Dessa vez, eu vou começar citando uma obra que eu citei na outra vez também. Só que é uma obra tão rica, com tantas frases famosas, que dessa vez eu vou citar uma outra. Eu estou me referindo a Hamlet, do Shakespeare. Da outra vez eu citei o Ser ou Não Ser. Dessa vez eu vou citar há algo de podre no reino da Dinamarca. Todo mundo conhece essa frase, né? Só que eu não sei se todo mundo sabe qual é o contexto dela. Não sei se todo mundo leu a obra, sabe a que se refere. Aqui a gente tem a figura do Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, e ele percebe que tem algo de errado no reino da Dinamarca. Não, ele percebe que há algo de errado sim, e o Hamlet desconfia, né? Acho que o principal sentimento que ele sente nessa obra toda, não só um, 2 sentimentos dele nessa obra toda é a desconfiança e a angústia. É por isso que essa obra é tão importante, porque o Hamlet é a representação do homem moderno, né? Da angústia do homem moderno, da subjetividade do homem moderno, que estava começando a aparecer na literatura. Por isso que ela é considerada a melhor obra de Shakespeare. Na minha opinião, eu acho que ele ainda é imbatível. Tem outras boas também, mas Hamlet ainda é imbatível. E quando ele fala, tem algo de podre no reino da Dinamarca, ele percebe que há muita maracutaia, que houve falcatrua, que houve cilada, e é isso que ele resolve investigar, e, enfim, tentar entender melhor, né? E o resto vocês vão ler. Eu vou reler essa obra, eu já li umas 2 vezes. Talvez eu faça um vídeo sobre ela, não sei. Mas para fazer um vídeo sobre ela eu tenho que relê-la. Para falar da importância dela, né? Eu tô lendo muitas peças do Shakespeare, talvez eu releia essa. Outra obra que eu vou citar, O Estrangeiro, de Camus. A minha edição está em francês. O começo dessa obra é uma coisa assim marcante. Começo e fim dessa obra, né? Poderia fazer um vídeo assim, melhores começos e melhores fins. Tem algumas obras que tem começo imbatível, fim imbatível. Essa é uma delas. Vocês vão ver a frase famosa. Quem leu essa obra não esquece dessa passagem, que é o começo. Hoje, mamãe morreu. Talvez ontem, eu não sei. Eu recebi um telegrama do asilo. Aspas. Mãe morta, enterro amanhã. Nossos sentimentos. Fecha aspas. Isso não quer dizer nada, talvez tenha sido ontem. Quem, em sã consciência, não sabe o dia da morte da mãe? Principalmente se esse dia é tão próximo, hoje ou ontem. Ninguém tem precisão sobre uma data como essa, né? Não é por acaso que o nome do livro é O Estrangeiro. Ele realmente é uma figura estranha para os padrões de normalidades estabelecidos pela sociedade. E todo o livro pontua isso. O final desse livro é muito marcante, muito marcante, e tem uma lição de vida, assim, né? Se a gente for analisar, a gente percebe que dá para trazer muita coisa daqui para a vida da gente. Esta é uma outra obra que eu já li umas 2 vezes, tenho vontade de fazer um vídeo sobre ela, li 2 ou 3, não sei, já li em português, já li em francês. Tenho vontade de fazer um vídeo sobre ela, mas eu tenho que reler para fazer um vídeo com mais consistência. Quem sabe, quem sabe. Uma outra obra que eu quero citar é O Leopardo, do Lampedusa, Tomás de Lampedusa. Eu li essa obra recentemente, inclusive fiz vídeo, né? E esta obra tem uma frase super marcante. É a seguinte: se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude. Parece uma frase totalmente sem sentido, né? Mas não, ela faz total sentido na obra. O contexto é o seguinte: esse é um romance que trata da queda da aristocracia e ascensão da burguesia. Essa fala é do Tancredi,
que é o sobrinho de um nobre, o Leopardo, né? De uma família aristocrática, o príncipe, né? Leopardo. E o sobrinho dele, que já percebe que vai tudo mudar, é o contexto da unificação italiana, né? A Itália vivia em umas divisões regionais, assim, de uma estrutura feudal mesmo, e a burguesia surgindo, né, com todo o seu furor, e aquela estrutura administrativa da Itália não estava dando conta dos conflitos. Então teve que haver a unificação, e com essa unificação a aristocracia ela perdeu muito poder. E aí este livro mostra todas as alianças entre burguesia e aristocracia, e onde não há gente inocente nessa história não. Burguesia interessada no status, nos títulos da aristocracia, e a aristocracia interessada no dinheiro da burguesia. Então essa fala do Tancredi é: vou para as batalhas, né, porque teve conflito. Ele foi para o conflito, mesmo sendo nobre, ele foi participar dos conflitos para quê? Para acompanhar tudo de perto. Ele ainda fala: se nós não estivermos lá, vão fazer a mudança sem a gente. E é aí que ele fala: é preciso que tudo mude para continuar igual. Essa frase que eu citei, que é mais ou menos isso. Ou seja, ele é um oportunista, ele foi lá para se fingir de amigo, ver tudo acontecer, e estabeleceu alianças para manter o status. E ele faz exatamente isso. Se vocês quiserem saber mais detalhes da obra, do contexto histórico da obra, assista ao vídeo que eu comento essa obra, certo? É uma obra que eu gostei bastante, fantástica. Próxima obra que eu vou citar, Cândido, de Voltaire. Esta obra que eu gosto muito, esse também é um romance de formação, viu? Muita gente entende romance de formação como um romance que conta a história de uma pessoa desde a infância até a fase adulta. Não é bem assim. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, sobre romance de formação. Romance de formação trata da formação moral do indivíduo. Então, é a saída de um contexto, de uma situação de conforto na qual ele está bem azeitado, para aprender com a vida. Então, isso pode acontecer na fase adulta, como é o caso do Cândido, que ele é expulso do castelo, jogam ele na rua, e ele passa por muitas aventuras que lembram Macunaíma, inclusive. E é um sarro que o Voltaire tira, né, do cientificismo, da filosofia do Leibniz, né, que dizia que nós vivemos no melhor dos mundos possível. Acontece um monte de desgraceira aqui com Cândido, e ele lá com aquela filosofia ridícula. Mas, depois de passar por muitos dissabores e tal, no final ele fala: é preciso cultivar o nosso jardim. Essa frase é bem famosa. Ele fala em que contexto? Que ele percebe que o mundo não é lá tão maravilhoso assim, percebe que é mais desgraceira do que qualquer outra coisa, e ele diz essa frase. Qual é o sentido dela? Apesar de tudo, você tem que cuidar dos seus, do que está próximo de você, né? Você tem que fazer a sua parte. Cuidar bem do que está próximo do seu quintal, né? E faz todo sentido. Quem faz terapia, psicanálise, qualquer coisa assim, sabe que a orientação é sempre nesse sentido, de você arrumar a sua casa, né? Você e ajudar os seus próximos, que isso se reproduz, isso reverbera, porque você acaba reproduzindo modelos, né? É preciso cultivar nosso jardim. É uma frase que eu adotei para a vida. Rei Lear, do Shakespeare, né? Uma das famosas obras dele. Eu tenho a impressão que as mais famosas obras do Shakespeare tem sempre uma frase de efeito, no mínimo uma, né? Hamlet tem umas 3 ou 4. E aqui qual é a passagem que é conhecida e que é bem emblemática? É quando o bobo da corte, prestem atenção, o bobo sempre fala a verdade, hein? Ele que fala que o rei está nu, né? Quando o bobo da corte diz pro Rei Lear que ele envelheceu antes de ficar sábio. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi várias vezes antes de ler a obra. E aí ele fala que a majestade cometeu um erro ou foi idiota, alguma coisa assim, porque ele envelheceu antes de ficar sábio. A que ele está se referindo? Ele está se referindo à patuscada que o Rei Lear fez desde o começo, que é dividir o reino dele para as 3 filhas, e ele usou como critério de divisão o bajulamento. A filha que o bajulasse bem receberia um quinhão bem considerável.
E aí as duas mais velhas fizeram isso, né, num discurso todo hipócrita, exagerado. Aí a Cordélia, a caçula, que ainda nem era casada, nem nada, ela tinha uns pretendentes lá, mas não era casada. A Cordélia expressou o amor dela por ele da seguinte forma: eu o amo como a filha deve amar um pai, nem mais e nem menos. E aí ele ficou possesso, ele deserdou a Cordélia, enfim. Depois disso ele dividiu o reino com as duas outras filhas e começou a ter decepções, enfim, não vou contar detalhes para não estragar o interesse pela leitura, mas ele acabou assim meio despirocado e teve muitas decepções, e é nesse contexto que o bobo da corte diz isso, disse que ele envelheceu antes de ficar sábio. Ou seja, ele não utilizou o critério mais adequado para fazer uma divisão dessa, né? Ele devia saber que iam mentir pacas para conseguir o máximo possível. Ele não se atentou a isso, ele não se ligou. Certo? Então essas são as minhas 5 obras. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, com esse assunto, apresentando sempre 5 obras com frases interessantes. Eu já tenho mais algumas anotadas, tá? E a gente vai continuando essa conversa, porque vocês sabem que eu adoro os vídeos temáticos, né? Eu adoro a desculpinha para agregar um assuntinho, para agregar textos literários. Se você já leu essas obras, comente, fale o que achou, se não leu, se agora está interessado a ler depois de assistir esse vídeo, enfim, comente. Também sugira outras obras com frases interessantes, quem sabe eu tenha lido também e aí eu tenha me esquecido, ou se ainda não li, procurar ler para dar continuidade a esses vídeos, certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de comentar. Obrigada, tchau, tchau.